brancos como a neve. que nos faz brancos como Somos aceitos como amigos de Deus. aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Cante assim agora. Eu sou livre. Pelo sangue de Jesus nós somos livres. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou Aleluia, Senhor, nós somos livres pelo teu sangue. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus Que nos lava dos pecados. que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Santo, santo seja o Senhor. Nós te louvamos nesta noite, Senhor Jesus, porque através do teu sangue, através da nova aliança, nós somos reconciliados com Deus. Não há nada em nós, não há nada que façamos, que possamos nos achegar a Deus, a não ser pelo sacrifício que foi oferecido ali na cruz do Calvário, através do teu sangue, Jesus. Nós somos livres através do teu sangue, nós somos libertos através do teu sangue, nós somos justificados e nós te louvamos, porque tu és o nosso Senhor e tu és também o nosso Salvador. Louvado seja o teu nome nesta noite. Glória a Deus. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito
louvar ao Senhor com ela. Mas eu queria deixar uma breve compartilhar aqui com os irmãos. Quando a gente estava cantando essa última parte aqui, né? Te adoraremos com a tua presença aqui, que renovará os nossos corações. Eu estava compartilhando com a Lohane hoje, a minha semana no trabalho não foi fácil. Não, assim, eu tive muito trabalho, normal, nada de anormal, né? Porém, o que nós sentimos, o que é constatado até por estudo e tudo mais, o sistema hoje, ele tenta nos sufocar. E dentro desse contexto, hoje eu estava falando com o Luan, terminei de trabalhar e estávamos preparando os louvores, né? Contato com o Biel, com os meninos no grupo. E eu falei com o Luan, nossa, eu estou cansado. Mas mesmo assim, clamando ao Senhor por força, né? Senhor, nos fortaleça e aí, cantando aqui, o Espírito Santo falando no meu coração agora, né? Que Ele renovará os nossos corações. E quando nós estamos juntos, ou mesmo quando nós não estamos juntos, mas quando nós estamos na presença do Senhor, Ele nos renova. Muitas vezes eu sinto isso, às vezes, quando vou reunir com os irmãos, nós, às vezes nos reunimos os homens para compartilhar algumas palavras, e às vezes naquele dia também a gente chega às vezes cansado de algo que aconteceu, mas a gente sai dali renovado. O Espírito Santo, ele é presente no nosso meio e Ele renova os nossos corações, Ele nos dá força, Ele revigora, né? E é Ele quem nos fortalece, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Eu queria ler João, capítulo 1, alguns versos, começar do verso 1 que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Glória a Deus, esse texto fala do próprio Cristo. E é sobre ele que nós vamos cantar agora para finalizar esse período de louvor, de canção. E eu queria que você cantasse conosco. É uma canção talvez bem conhecida. E parte dela está baseada aqui nesse texto de João, que é um texto muito profundo, muito forte. E eu convido você a louvar ao Senhor, que tem esse nome tão lindo, né? Que é o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou.
deixaste a tua glória e vieste para nos salvar, para nos resgatar. Nós engrandecemos esse nome tão lindo que é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo trono estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Senhor, teu nome é poderoso. A ti foi dado todo o poder em cima nos céus, embaixo na terra. O único nome a quem podemos clamar é o nome de Jesus. Teu nome é o nome que tem poder sobre todo nome. E nós te engrandecemos nesta noite. Amém. Que o Senhor sinta a vontade em nosso meio, Senhor. Fala através da tua palavra, que nós possamos sair daqui renovados, transformados pelo poder da tua palavra. Tu és a palavra, Senhor Jesus. Aquela que entra no mais íntimo e faz divisão entre a alma e o espírito e transforma. Então nós te pedimos que o Senhor venha nos transformar nesta noite. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos. Amém. Agora os pequenos vão com? Os menores em Lohane e Gabi, e os maiores comigo. Os médios comigo. Você vai falar? Vocês são maiores, vão ficar aqui e eu fico pilotando. Se você conseguir passar uns textos daquela ajuda. Antônio e Kiki, não? Tá aí, vai ficar aqui. Pega a mãozinha do Marcos. Você não vai conseguir daí, você sentar. Ali, senta aqui. Eu quero os meus grandões aqui pertinho de mim. Vamos lá? Tá, continuando no Evangelho de João, no capítulo 10, a gente está estudando o Evangelho de João e hoje eu vou recapitular um pouquinho o que a gente tem falado até aqui. O tema do nosso estudo de hoje, ou a parte em que o Senhor tem chamado a minha atenção como ênfase para a gente hoje, é o verso 30 do capítulo 10, onde Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Então, o tema de hoje para a gente refletir é: eu e o Pai somos um. Jesus está afirmando aqui que Ele é Deus. Ele é Deus. Nós temos um Deus que é trino, um Deus único que se apresenta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito. E para a gente recapitular o livro de João, vou pedir que vocês abram lá em João, no capítulo 20, vamos ler o verso 30 e 31. Biel vai botar na tela para a gente. Mas quem tiver com ele aí pode ler para a gente. 20, 30, 31. Isso. Jesus realizou
dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esses dois versos, né, a gente tem falado já constantemente que são o motivo pelo qual João escreve o seu evangelho. A declaração de João é uma declaração que não deixa contestação para a gente que Jesus é Deus. E por todo o evangelho de João, a gente vai ver João trazendo essa perspectiva de Jesus como sendo o nosso Deus. Isso não significa que nos outros evangelhos você não veja essa perspectiva. Jesus, ele é Deus em todos os evangelhos e assim também é apresentado. Mas a gente vê que João tem essa inspiração pelo Espírito para ressaltar a divindade de Jesus. Jesus é Deus com o Pai. E o capítulo 10, ele mostra isso para a gente claramente no texto que a gente vai abordar hoje. Então, até aqui nós temos estudado, até o capítulo 10 de João, nós temos estudado que Jesus tem se apresentado ali para os judeus como Deus, em todas as circunstâncias e momentos. Vários sinais são apresentados. Quando começa o capítulo 10, a gente tem estudado o capítulo 10 já há um bom tempo, a gente vê que Jesus, ele muda a forma como ele se apresenta. Ele começa a se apresentar por parábolas. Ali começa a entrar a parábola. Até então, Jesus já tinha dito: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Jesus já tinha se declarado de uma forma direta para os judeus. Mas no capítulo 10, a gente estava estudando que o capítulo 10 é o finalzinho de um discurso muito alongado de Jesus que começa na festa das cabanas, né? Onde ele se apresenta na festa das cabanas ali como a água da vida, depois a luz do mundo. Mas antes da festa das cabanas, Jesus já tinha se apresentado como pão da vida, feito milagres. E aí no início do capítulo 10, que é a parábola do aprisco que a gente tem estudado, a parábola das ovelhas, Jesus já apresenta uma parábola. E aí vocês vão ver no texto que nós vamos ler hoje, e eu quero ler juntos com vocês do verso 22 em diante, vocês vão ver que os judeus vão indagar Jesus por que ele agora está falando de uma forma diferente, ele não está se mostrando. E talvez vocês possam ter um entendimento, que é muito comum a gente ter, que é, de uma forma genuína, aqueles judeus estavam não entendendo Jesus. Mas a gente vai ver que isso não é verdade. Porque Jesus já havia se feito muito claro. Então o que acontece aqui nesse momento, no capítulo 10, é que Jesus agora, de uma forma muito direta, começa sim a falar por parábolas. De fato, para que esses homens não entendam mais. E esses vão entender, mas por que Jesus faz isso? Vocês vão ver no comportamento desses homens, porque, na verdade, no coração deles já não havia espaço para crer em Jesus. Tudo que eles queriam, e a gente viu isso nos capítulos anteriores, era matar Jesus. Então a gente vai passar por isso hoje, a gente vai ler. Vamos ler o verso 22 em diante. Vou pedir aí um irmão que tem a voz bonita e leia para a gente lá do verso 22 em diante do capítulo 10. Quem se habilita? A Esther não vai ler de novo. Hein? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão.
Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todas. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Até onde que volta? Pode continuar até o final. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse: Eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito na lei de vocês: Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizam, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: Embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Amém. Deu para a gente, na leitura, pegar esse contexto aqui, né? De uma forma muito resumida. Jesus havia contado uma parábola que estava nos versos anteriores. Esses judeus o cercam, ele está só. Imagina a cena, né? Ele está só, está no lugar ali, no frio, só no pórtico de Salomão. Os judeus cercam ele. Falam assim: cara, você vai ficar falando agora por segredinho? Conta aí. O que tu veio fazer? E Jesus fala para eles quem ele é, e esses judeus vão e querem apedrejá-lo, e Jesus, sabendo o que eles queriam, né? Jesus faz ali joga a isca, né? Por que boas obras vocês querem apedrejar? Eles falam: não é nenhuma boa obra, eu quero apedrejar você porque você não pode ser Deus, você é um homem, você não pode ser Deus. E aí Jesus vai rebater, vai usar um texto ali que está em Salmos para a gente, e Jesus mais uma vez vai insistir com eles: olha, se vocês não me veem porque eu sou um homem e vocês na cabeça não querem me aceitar, para o bem de vocês, olhem para as obras que eu tenho feito. Jesus, ainda em compaixão, tenta fazer com que esses homens o enxerguem, e ainda assim esses homens não querem. E mais uma vez Jesus se afasta desses homens, mas mais uma vez a gente vai perceber que aqueles que são as ovelhas do Senhor, né, eles vão ouvir a voz do Senhor. Então alguns desses homens vão procurar Jesus, né, e nessa procura muitos vão aceitá-lo em fé. Então essa é a história. Aí você vai perguntar: Demetrios, por que você falou que os judeus aqui fizeram essa pergunta e ela não era genuína? Essa pergunta parece uma pergunta genuína. Eu não sei o que você está falando com essa história de aprisco, de ovelha. Me fala claramente. Por que ela não é genuína? Se a gente ler lá no capítulo 8, a gente passou pelo capítulo 8, né? No início dessa história. No capítulo 8, Jesus ainda está na festa das cabanas. Jesus está fazendo o seu discurso, está falando. No capítulo 8, no verso 58, Jesus afirma claramente: antes de Abraão ser, eu sou. Sabe o que os judeus fazem naquela ocasião, quando Jesus fala isso? Apanham pedras para apedrejá-lo. Então, os judeus já tinham no seu coração o desejo, naquele momento, de colocar Jesus em uma condição de armadilha, né, para que Jesus pudesse dizer algo que eles, pela lei, pudessem matá-lo. E aí você fala: por que dizer que é Deus era motivo para ele ser apedrejado, né? Eles mesmos falam aqui, blasfêmia, né? Então, na lei, qualquer um que se associasse ali era apedrejado até a morte. Então, eles queriam que Jesus dissesse isso para ser apedrejado. Ali não tinha nenhum santinho, né? Como diz a expressão. Eles queriam, na verdade, pegar Jesus numa situação delicada.
E é por isso que é interessante a gente observar que no capítulo 10 Jesus muda a forma como ele vai tratar daqui para frente. De novo, olhando para o livro de João, para o Evangelho de João para frente, daqui para frente, né, o capítulo 11 a gente vai ver a ressurreição de Lázaro, do capítulo 13, do capítulo 12, né, que Jesus entra ali já, sua grande entrada triunfal, no capítulo 13 ele sai para orar, e aí a gente tem do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus com os seus discípulos. Então repara, Jesus vai falar mais uma vez publicamente no capítulo 11, né, que ele está ali com Lázaro, capítulo 12, e depois ele não fala mais. Ele não fala mais. Percebe? Jesus já não vai falar mais. Por quê? Porque ele vai estar com os seus discípulos. Por mais que a gente olhe o capítulo de João, no livro de João, e fala assim, pô, mas ele está na metade do livro ainda, vai até o capítulo 20, Jesus vai falar mais? Não, ele vai falar, mas ele agora não vai falar mais em público. A fala dele vai estar restrita agora para os seus discípulos e todo o momento da crucificação, que nós conhecemos muito bem. Que ele vai ser questionado em alguns momentos, dificilmente vai abrir a boca, como diz a palavra de Deus, né? E ele foi levado ao madeiro e não abriu a boca. Então repara, Jesus aqui nesse momento já tinha visto, né, que esses judeus não tinham mais, no coração deles não tinha mais a possibilidade de enxergar, então ele muda a forma de fala. E o que é importante a gente notar aqui? A gente já falou sobre isso no estudo passado. Por que o judeu não conseguiu ou não quis enxergar Jesus como Messias, como Deus, né? A gente falou muito sobre isso aqui, né? O judeu, quando a gente estava explicando aqui o modelo mental do Oriente versus do Ocidente, né? A gente pensa um pouco diferente de como os judeus pensam, de como o Oriente pensa. A história judaica é uma história que é uma história real. O povo judeu, ele fala com propriedade da história de um povo que andou com Deus desde o passado. Deus andou diretamente com esse povo. Se vocês conhecem a história lá em Samuel, foi esse povo que pede a Samuel um rei, né? E esse povo escolhe Saul, né? Eu quero Saul. Então esse é um povo que ele tem como, eu vou dizer assim, uma mentalidade, ele lida com Deus, é um povo que recebeu Deus no Monte Sinai, é um povo que sabe o que Deus fez no meio desse povo, é um povo que foi cativo, né? Então é um povo que tem andado com Deus. E esse povo criou uma imagem de Deus que é dele. E eles passaram do ponto, a gente viu isso, né? Eles passaram muito do ponto, a ponto de Deus, em vários momentos, a gente vai ver por vários profetas, né? Amós, quem mais falou? O próprio Isaías, Jeremias. Deus vai falar, eu tenho náuseas das festas de vocês em relação a mim, né? Porque vocês não me buscam mais. Não, o coração de vocês é mau, vocês se afastaram de mim. Então Deus tem falado para eles, olha, vocês passaram do ponto. E os judeus tinham uma visão do Messias que não era Jesus. A visão que os judeus tinham do Messias não era aquilo que Jesus apresentava. Então os judeus já não queriam Jesus como o Messias, né? Além disso, a gente falou que aqui no capítulo 10 existe uma outra coisa que Jesus está mostrando. Quando eu estou falando aqui do povo judeu e dos judeus, não necessariamente são de todos os judeus, porque os discípulos que andavam com Jesus, e Jesus era judeu, né? Então os discípulos enxergaram, e muitos aqui, a gente viu até no fim desse capítulo aqui, muitos em fé se voltaram para Jesus. Mas Jesus aqui também está apontando para quê? Para um sistema judaico religioso. Jesus está falando muito para quem? Para os mestres da lei, para os fariseus. Lembra que no Evangelho de João, lá no capítulo 3, quem é que vai visitar Jesus? Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um dos chefões lá, né? Então Jesus no capítulo 10, a gente vê isso claramente, e nos capítulos anteriores, Jesus está criticando o judaísmo. Então esse é um outro problema. Esses homens também não querem reconhecer Jesus, né? Porque eles estão muito presos àquilo que eles desenvolveram como religião. E quando Jesus diz, por exemplo, que ele é maior antes de Abraão ser eu sou, por que isso dói nos judeus?
Porque Abraão é quem representa para os judeus o judaísmo, né? Ele é o pai daquela nação. Quando Jesus fala que é maior que Moisés, quando Jesus fala que ele é o bom pastor e não Davi, tudo isso ofende os judeus, por quê? Porque ofende a visão de mundo judaico. Então o judeu já não quer ver Jesus como Messias. É muito semelhante ao rei, né, que o judeu pede. Se botasse Davi e Saul, o povo judeu não ia olhar Davi como rei. Por quê? Porque Davi era franzino, Davi, um pastor de ovelha. Não. Quando eles pedem um rei a Samuel, o que eles falam? Nós queremos um rei como das outras nações. Como das outras nações. Nós queremos. Eles tinham um estereótipo. E o Messias, para eles, tinha um estereótipo. O Messias precisava ser um guerreiro, precisava liderar o povo de Israel, né, para batalhar, pegar em armas, deveria ser um defensor. E Jesus? Jesus não tinha nada disso para oferecer. Porque Jesus dizia o quê? O meu reino não é desse mundo, o meu reino não é daqui. O meu caminho não é esse. Então o judeu não queria. Então está claro para a gente aqui, ou deveria estar claro para a gente durante todo o Evangelho, que os judeus aqui não queriam. Não queriam aceitar Jesus. E aqui tem um outro ponto que eles deixam claro, e esse ponto eu quero falar com vocês, né? Eles falam lá sobe ali para a gente, Gabriel, no verso 25, se eu não me engano. Sobe mais. Quando Jesus fala para eles, por que vocês querem me apedrejar? Não, desce. Desce mais. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus, verso 31, novamente os judeus pegaram em pedra, Jesus disse, eu mostrei boas obras, querem me apedrejar. Eles responderam, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Aqui tem um outro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos. A gente escuta muitas vezes, e temos até algumas correntes religiosas que não colocam Jesus como Deus. A gente sabe disso. Os muçulmanos, por exemplo, eles conhecem Jesus. Jesus é um profeta. Jesus é alguém que vai voltar. Né? Se você conversar com um muçulmano, ele vai falar, não, é Issa, Jesus é Issa, né? O profeta Issa. Ele de fato veio, ele só não nasceu de forma miraculosa como a gente entende, mas ele veio, ele é um profeta enviado de Deus e ele vai voltar. Mas ele não morreu na cruz e ele não é Deus. Ele não é Deus. Existem outras religiões que não creem em Jesus como Deus. Tá? E aqui são os judeus. O que os judeus estão dizendo aqui? Que você não é Deus, porque você é um simples homem. Mas repara uma coisa. O que Jesus falou para eles, que eles entenderam? O que Jesus falou? Jesus falou que ele era o quê? Que ele era um mestre? Pela resposta dos judeus, o que Jesus falou para eles? Jesus falou, eu sou Deus. Aí você fala assim, não, mas Jesus falou que eu e o Pai somos um. Mas os judeus responderam, vou te apedrejar pela blasfêmia e dizer que você é Deus. Então repare, quando a gente escuta falar que Jesus não falou em lugar nenhum na palavra de Deus que ele era Deus, isso é balela. Porque aqueles que estavam ali entenderam isso. Os judeus entenderam que Jesus disse que era Deus. Não só aqui eles entenderam. Lembra que a gente leu o capítulo 8, verso 58? A mesma coisa. Ele falou, antes de Abraão ser eu sou. O que os judeus entenderam lá? Ele está falando que ele é Deus. Porque eu sou, o que é eu sou? Né? Yahvé, eu sou, o grande eu sou. Eu sou é o que Deus disse a Moisés, quando Moisés perguntou a Deus, falou assim, o que eu vou falar com meus irmãos que estão lá no Egito? Você vai dizer para eles que o eu sou enviou. Então quando Jesus fala eu sou, os judeus, opa, ele está dizendo que ele é Deus. Então, os judeus entenderam que Jesus está afirmando que ele é Deus. Mas a gente tem muitas pessoas que não enxergam isso.
Os judeus entenderam o que ele afirmou, mas não aceitaram, mas entenderam. Muitas pessoas não entendem nem que Jesus falou que ele era Deus. E eu quero mostrar para vocês que não é só aqui que Jesus fala que é Deus. O Isaac deu um spoiler mais cedo, porque ele leu o texto que eu ia ler em João 1, do verso 1 ao verso 4. Né? Eu não vou ler de novo, porque eu vou ler outros com vocês. Mas lá diz o quê? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E de quem João está falando? Jesus. Jesus está dizendo, Jesus estava no princípio e Jesus era Deus. Não tem dúvida. Você lê João 1, está respondido. Mas tem mais. No verso 14, esse vamos ler junto. É capítulo 14, de 8 a 10. E o livro de João, enquanto o Gabriel mostra lá para a gente, o Evangelho de João vai falar muito. Por quê? Nós lemos lá no verso 30 e 31 do capítulo 20, né? Qual o objetivo de João? É mostrar Jesus como Deus e tudo aquilo que ele fez. Para quê? Para que a gente, crendo em quê? Crendo que Jesus é Deus, a gente tem o quê? Vida e vida plena. Verso 8 e 10 do 14. Logo no iniciozinho. Isso aqui é Jesus falando para Filipe, que perguntou a ele, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Olha isso. Mostra-nos o Pai. E ele respondeu, você não me conhece? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, tá claro aqui que Jesus é Deus? Por quê? Porque o Pai é Deus. Ele está dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê Deus, vê a mim. Quem me vê, vê a Deus. Mas não é só o Evangelho de João que fala isso. Hebreus, capítulo 1 de Hebreus, nós estudamos aqui o capítulo 1 de Hebreus. O capítulo 1 de Hebreus começa, vou relembrar para os irmãos aqui. Versículo 13. A gente vai ler, todo o capítulo, a gente vai ler um pouco mais ali, irmão Isaac, porque o capítulo 1 de Hebreus fala aliás, todo o livro de Hebreus, quando a gente estudou aqui, só para recapitular para os irmãos, Hebreus é um livro lindo, porque Hebreus vai mostrar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Então o capítulo 1 vai falar Cristo é maior que os anjos, capítulo 2 e 3 vai falar que Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior do que os profetas, Arão, Cristo é maior que a lei, Cristo é maior que todas as coisas. No capítulo 1 fala bastante dos anjos, né? Porque existia uma polêmica na época, não uma polêmica, mas correntes religiosas que cultuavam anjos, como se anjos fossem seres maiores. E anjos são mensageiros de Deus, né? Mas Jesus está acima disso. Então lá no capítulo 1 de Hebreus, logo no verso 1 até o verso 4, vamos ler lá, está lá para a gente na tela? Vamos ler a partir do verso 3, como o Isaac colocou. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. A gente cantou aqui o nome de Jesus, né? Poderoso é esse nome. Agora, olha que interessante, desce um pouco mais aqui, Biel, eu vou parar aqui no verso. Aqui, a gente vai ver Deus falando de Jesus. Deus falando de Jesus, né? Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, vai descendo, tu és meu filho, hoje te gerei e tal, desce mais. Ele fez os seus anjos ventos, Agora olha aqui, verso 8 em diante, mas a respeito do filho, Deus diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino, amas as justiças e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Quem é esse que está sendo falado aqui? Jesus. E quem está falando de Jesus? Deus Pai. E Deus Pai fala logo no início ali, ó Deus, né? O teu trono, ó Deus. O trono de Jesus, que é Deus. Continuando, lá no 1 João 5, 20, de novo João.
eu estou mostrando aqui para os irmãos aonde a palavra de Deus fala de Jesus como Deus. Jesus é Deus. E depois a gente vai ver o porquê que isso é importante. 1 João 5, 20. Olha que interessante. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem é o verdadeiro Deus? Jesus. Então, dá para a gente dizer que Jesus não é Deus pela sua própria fala, pelo que a palavra de Deus fala sobre ele, pelo que os apóstolos falam sobre ele? Não. Pelo que o próprio Deus fala sobre ele. A gente teria mais textos aqui, até mesmo se os irmãos quisessem olhar, tem vários. Daniel, no Velho Testamento, quando tem a revelação, no capítulo 7, lá no verso 13, ele vê o quê? Ele vê Jesus, o Filho do Homem, na glória, na sua glória, como Deus. A gente tem Paulo falando em 2 Coríntios 4:4, a gente tem Filipenses 2, que é um texto que eu vou abrir. Abre lá para a gente Filipenses, que eu vou falar de Filipenses hoje. Filipenses 2, e a gente vai ler logo o iniciozinho, é muito lindo porque mostra Jesus, Deus, descendo da sua glória para se tornar o quê? Um homem. Mas ele é Deus ali, ó. Cadê? Filipenses 2, desce mais, Biel. Você não falou para o Jorge começar? Você deveria saber, cara. Você não conhece, não. Ó. Ali, ó, verso 6, ó. Que embora sendo... Começa do 5 para começar do 5, tá? Começar do 5? Então vamos lá. Seja a atitude de vocês a mesma de quem? Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não é mestre, não é um profeta, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que se devia apegar. Então, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de fazer e deixar feito para nós é: Jesus é Deus, porque Ele afirma que Ele é Deus, Deus afirma que Ele é Deus, a palavra de Deus afirma que Ele é Deus. Eu deixei de falar algumas coisas aqui que são importantes também, as ações de Jesus. Jesus fala para os judeus: não, se vocês não creem em mim, pelo que eu estou falando, creiam nas obras que eu faço. E olha, eu vou citar para vocês Nicodemos de novo no capítulo 3. Nicodemos, quando vai falar com Jesus, fala o quê? Eu sei que você vem de Deus, porque ninguém pode fazer as obras que você faz. Mas vamos ler Marcos rapidinho. Marcos no capítulo 2, de 5 a 7, porque a gente vai ver algo também muito parecido. Agora, aí a obra de Jesus. Marcos 2, de 5 a 7. Quem achar mais rápido, o Biel pode ler, hein? Vendo a fé. Não, por favor, né? Eu achei, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Continua, até o 7. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Olha que interessante. Jesus está perdoando pecados e os mestres ali falam assim: ele está blasfêmia, igual os judeus lá, blasfêmia, porque quem pode fazer isso? Deus. E por que Jesus está fazendo? Porque Ele é Deus. Então, se Ele está fazendo, é porque Ele é Deus. Então, acho que aqui, ponto feito, né? E por que isso é importante? Bom, primeiro porque a gente precisa ter esse entendimento que Jesus é Deus para não ser levado por doutrinas que dizem o contrário. E existem muitas. Mas antes de eu falar dessa parte que é importante, eu vou falar de uma outra parte que é importante e eu não quero que a gente saia daqui sem isso. Sim, Jesus é Deus. E isso é motivo de adoração para a gente. Nós precisamos adorá-lo como Deus. E isso é perfeito. E é isso que a gente tem que ter da palavra conosco. Mas Jesus também é homem. E tem motivo de muita adoração para nós sabermos que Jesus é homem.
O livro de Hebreus conta pra gente uma coisa tão maravilhosa, que ele fala assim, olha, antes nós estávamos perdidos, estávamos distantes de Deus, mas agora nós temos um que é como nós lá. Ele rasgou o véu, ele está sentado à direita de Deus e ele é um homem. Jesus foi homem e Jesus é um homem perfeito. Ele não deixou de ser homem. E a palavra de Deus fala sobre isso. E os próprios judeus, né, nessa passagem do capítulo 10, eles falam o que para Jesus? Eu vou te apedrejar por quê? Porque você é o quê? Um simples homem. A gente viu sobre isso, né? A gente falou assim, poxa, aí tem uma complexidade que a gente vai estudar. Jesus era 100% homem. Regis falou semana passada. Jesus com 12 anos estava crescendo em sabedoria. Aí você pode pensar assim, mas ele não é Deus? Ele já deveria ter toda a sabedoria ali? Como é que ele estava crescendo em sabedoria? Não só isso. Jesus quando foi tentado, Jesus quando estava jejuando, depois de 40 dias lá no deserto, ele teve o quê? Fome. Ah, Deus tem fome? Deus não tem fome. Se a gente ler lá em 1 João 4:2, lê pra gente lá, Biel, ou quem achar primeiro, vamos mais rapidinho aqui, vamos ver se a gente está com 1 João 4:2. Vocês podem receber o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne precede de Deus. Olha aí. Olha a importância de a gente entender que Jesus é e foi um homem aqui. A importância é tanta que nós somos conhecidos como filhos de Deus, servos de Deus, quando confessamos que ele veio o quê? Em carne. Em João mesmo, capítulo 1 de João, aí a gente não precisa ler, porque nós sabemos de cabeça, e o Isaac também leu, que o Verbo veio e encarnou, e foi achado entre os homens. Filipenses, que é um texto importante, a gente acabou de ler, Filipenses 2, fala o quê? Que ele deixou a sua glória, ele se esvaziou, né? E foi encontrado em forma de quê? De homem, forma humana. Agora, olha que interessante, que eu quero que vocês observem a beleza e a importância disso. Olha o que o texto de Hebreus vai dizer para a gente, Hebreus 2, 17 e 18. Por quê? Né? Um dos porquês de Jesus ter vivido verdadeiramente como homem. Ele de fato foi homem. Diz assim, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação, ou seja, entregar a sua vida humana, entregar a sua vida pelos seus irmãos, pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus, ele é perfeitamente capaz de conhecer cada um de nós como homem. Por quê? Porque ele também é um homem. Então nós temos um Deus homem, né? A palavra de Deus fala aqui, né, do Filho do Homem, né? Que é uma referência a quê? A Cristo, nosso Senhor, Filho do Homem. Ele tem essa relação conosco, né, intrínseca, de modo que ele... E aí é outro pensamento que eu quero que os irmãos entendam. Os judeus sabiam que ele era homem. Os judeus não aceitavam o chamado que ele fazia para si próprio de ser Deus, mas sabiam que ele era homem. Por quê? Os judeus viram, provavelmente, Jesus crescer, né? Judeus viram Jesus, por exemplo, capítulo 11, quando Lázaro morre, o que vai acontecer? Jesus vai chorar. Jesus chora. Deus não chora, mas Jesus vai chorar. E detalhe, eu estava compartilhando essa passagem lá em casa essa semana, não muitos dias não. O intrigante é o seguinte: Jesus ele chora minutos antes de ressuscitar Lázaro. Né? Sim. Então tem para mim que ele sabia que ele tinha o poder e que ele iria ressuscitar. Se ele iria ressuscitar Lázaro,
Qual o motivo dele chorar? Vamos chegar lá, que esse é o ponto interessante que eu quero chegar lá com o irmão. Mas ele chora, e aquele choro é um choro de um homem. É o choro que nós choramos. Quer ver um texto que eu quero que vocês leiam comigo? Primeiro, mais um aqui, 1 João 1:1. 1 João 1:1 é lindo. Esse não precisa abrir, não. Abre enquanto isso, Lucas 19. Então leia pra gente, 1 João 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Olha aí. Com respeito ao verbo da vida. Eu só precisava dessa parte. O discípulo está dizendo que as mãos dele apalparam. Ou seja, Jesus era um homem real, presente. Viveu com eles, comeu com eles, ceiou com eles e morreu verdadeiramente. E falando das emoções, lê pra gente Lucas 19, 41, 44. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: Se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, vocês e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Jesus está olhando para Jerusalém com tristeza no seu coração. Isso é semelhante a Deus no Velho Testamento falando, né? Ó Israel, Israel, quantas vezes eu quis te como a galinha, né? Eu quis te proteger e você fugir de mim. Jesus está falando a mesma coisa. Ô povo de Israel, né? Se vocês tivessem aceitado aquilo que eu tenho trazido para vocês, o que Deus trouxe para vocês, Deus envia Jesus para eles. Jesus está ali o quê? Contrito. Né? E a gente tem vários exemplos. Jesus na cruz, né? Momentos antes da cruz, ele orando, o texto diz lá para a gente que ele suava sangue. Né? Então, característica de Jesus homem. Então, Jesus era 100% e é 100% homem, 100% Deus. Algumas pessoas não gostam dessa coisa 100%, porque se somar dá 200%, não existe nenhum 200%. Então, a gente pode mudar isso, pode falar. Jesus é as duas coisas, 2 em 1 aí. Jesus tem a natureza humana e a natureza divina. Né? Ele é Deus e ele é homem, representação de homem, né? Por isso quando Daniel vê Jesus voltando na glória, o que Daniel vê? Um espírito? Vê algo diferente? Ele vê o quê? O Filho do Homem. Ele vê aquele com o quê? Com aspecto de um homem. E olha que coisa linda, isso pra gente é motivo de adoração, porque a gente vai ver um semelhante. Não que não seja maravilhoso ver Deus, e ninguém é capaz de ver Deus. Moisés pediu para ver Deus e não pôde ver Deus, viu a sua glória, porque Deus é provavelmente espírito, alguma coisa. Mas olha que diferença eu olhar para Jesus e ele é como eu. Isso tem uma coisa, isso tem um valor maravilhoso para a gente, porque é uma identidade. A gente sabe que tem um de nós que está na glória com Deus Pai. E esse é Jesus. Então a gente não pode diminuir isso. E por que eu estou falando muito isso? Os judeus, eu já falei aqui, eles não iam aceitar Jesus, por quê? Porque a visão deles de Messias, a visão deles de Deus não era o que Jesus estava apresentando. Mas esse não é o único perigo. Existe o perigo também, nós hoje, muitos de nós não somos descendentes que eu digo, não temos o pensamento judaico, mas também muitos não aceitamos a Jesus como Deus. E sabe por que não? No passado, e João, entendo eu que ele fala também muito nessa época, João também ele teve que combater muito isso que acontecia no tempo dele, que era a filosofia grega da época, o chamado gnosticismo, né? E essa filosofia, que é uma filosofia mais do pensamento grego, diferente do pensamento judaico, ela é uma filosofia muito mais racional, muito mais baseada na razão, é uma coisa muito mais humana. Lembra, o povo judeu tem uma coisa muito mais histórica. Eu sou o povo escolhido, eu ando com Deus e tal, mas os filósofos gregos,
né? Eles estão no iluminismo, né? No pensamento. Por isso que Paulo, quando vai lidar, né, com os estoicos, né, com os epicureus, que são também filósofos diferentes, Paulo vai ter que se desdobrar, e Paulo foi chamado por Deus para esse trabalho, né? Ele vai falar numa linguagem que esses homens vão olhar e falar, cara, esse cara, ele parece um de nós, mas ele fala, né? Mas essa galera, ou melhor, esse pensamento ocidental, ele é diferente, ele é mais racional, e aí tem um grande perigo, porque no movimento gnóstico, a primeira premissa que eles têm é o espírito, a parte espiritual, ela é essencialmente boa, mas a matéria, ela é podre. Então, Deus, que é espírito, não poderia habitar num corpo de carne. Esse é o princípio pelo qual o movimento racional humano começa a rejeitar Jesus e a divindade de Jesus. Por quê? Porque se Deus está num corpo de homem, tem algo errado. Ou esse corpo não é humano, ou esse homem não é Deus. Perceberam? Então você vai ter dentro do gnosticismo, você vai ter uma corrente, os docetistas, que é uma corrente, que entendiam, não, Jesus é Deus, legalzão, mas esse corpo dele aí é um holograma, não é um corpo humano verdadeiro, né? Ele é um Deus verdadeiramente, mas esse corpo não é verdadeiramente humano. Ou você vai ter os outros que vão negar que Jesus é Deus. Vão aceitar que ele é um mestre, vão aceitar que ele é um grande sábio, um profeta, mas ele não pode ser Deus. Então a gente vai ver, esse é um perigo, né, desse pensamento herético, né? E que muitas vezes, infelizmente, a gente acaba caindo, né? Hoje em dia ainda, se vocês pegarem, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles são presos nesse pensamento que eu acho que é de Ário, se eu não estiver equivocado. Arius foi um dos pais da igreja do passado que se envolveu com o gnosticismo, e ele defendia, né, que Jesus havia sido concebido, como é que é? Mas que ele não era, não, acho que eu estou falando bobagem, que ele não era um com Deus, que ele era na verdade uma criatura de Deus, né? Foi criado especialmente como homem, mas não era Deus. Mas acho que não tem nada a ver com esse tópico aqui, não. Mas por que eu estou falando tudo isso? Então a gente fez 2 pontos aqui. Jesus era 100% Deus, ou melhor, naturalmente Deus e naturalmente divino, 2 naturezas em um. E por que isso é importante para a gente? E por que isso gerou muito problema para os judeus e gera problema ainda hoje? Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus é a pedra angular. A pedra angular, no que a gente entende da palavra de Deus, é aonde tudo começa, aonde tudo é feito. Nada existe se não passar por ali. E aqueles que não reconhecem a pedra angular tropeçam nela. Então, Jesus é o divisor. Jesus, como Deus, divide os que creem daqueles que não creem, os que estão sendo salvos daqueles que estão se perdendo. Essa é a importância que a gente tem que ter. Jesus precisa ser reconhecido como de fato ele é Deus e homem, 2 naturezas em um só. E aqueles que desconhecem ou que não aceitam isso, eles tropeçam em Jesus. E tropeçando em Jesus, estão tropeçando em quê? Na vida eterna. Esses estão sendo afastados de Deus, ou melhor, estão afastados já. Se a gente ler lá em 1 Pedro 2, 4, lê pra gente lá, bota lá no 1 Pedro 2, 4 em diante, Pedro vai explicar isso pra gente.
À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito a Escritura. Desce, Biel. Eis que ponho em Sião a pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é muito importante a gente enxergar Jesus no nosso dia a dia, a presença de Jesus na nossa vida constante como nosso Deus. Por quê? Porque Ele é um divisor de águas na nossa caminhada. Deus tinha colocado no meu coração falar sobre isso, porque no mundo de hoje que nós vivemos, esse pensamento gnóstico muitas vezes existe e disfarçado de muitas coisas. E não só isso, existem, a gente vive numa comunidade internacional. Se você entra numa conversa, por exemplo, uma conversa ao acaso com alguém, você acredita em Deus? Muito provavelmente você vai ouvir, acredito em Deus, olha, nós dois acreditamos em Deus, vida segue, felicidade. Né? Isso é muito provável. Por quê? Porque esses deuses podem ser diferentes. Mas se você disser, meu irmão, você crê em Jesus? Ali você tem divisor de águas. Porque ali ou você tem os que creem em Jesus ou os que não creem em Jesus. Aí você pode falar, Demetrios, mas então a palavra de Deus ela é exclusiva, ela é exclusivista, ela é fundamentalista em Jesus. Ela é. E nós temos que ser? Temos que ser. Porque não há... O que Jesus fala? Eu sou o caminho. Jesus não fala, eu sou um dos caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então é importante para a gente, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente adorar a Jesus como Ele de fato é. Muitas vezes nas nossas orações, a gente, com o desejo de glorificar a Deus, né, verdadeiramente, a gente acaba às vezes diminuindo quem Jesus é. A palavra de Deus diz que quem honra o Filho honra o Pai. A palavra de Deus, a gente leu aqui o ponto feito, né? Jesus é Deus. Jesus, aí voltando ao ponto do Isaac, eu não ia falar sobre isso não, porque primeiro eu não sou capaz de falar sobre isso. A pessoa que tentou falar sobre isso, que explicou, e eu recomendo a vocês, se quiserem ler, tem muito material, e isso que eu estou falando é a Trindade. Como é que o nosso Deus, Ele é um único Deus em três pessoas? A palavra Trindade não existe na palavra de Deus. A palavra Trindade ela foi desenvolvida por Agostinho, Santo Agostinho, com o objetivo de explicar essa relação. Embora a palavra não exista, o que existe na palavra? O que a gente tem estudado aqui. Essas três pessoas afirmando, a palavra afirmando, elas afirmando a divindade. Tá? Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Deus é Deus. A gente cantou Deus é Deus, ou canta Deus é Deus. Tá? Então essas três pessoas são Deus, um único Deus em três pessoas. Então Agostinho escreveu sobre a Trindade. Por que eu não queria falar nisso? Porque quais são as questões que podem perturbar a nossa mente? Demétrios, mas nesse mesmo texto aqui, João 10, Jesus fala que as ovelhas que Deus Pai deu para ele, ninguém toma da mão dele. Tá? Tem um outro texto em João que Jesus vai falar, porque o Pai é maior que todos. É isso mesmo.
É nesse mesmo, na continuidade, porque o Pai é maior que todos. Aí você pode falar, poxa, tá vendo? Até Jesus fala que o Pai é maior. Em outra passagem, acho que em Mateus 24, quando Jesus está falando dos tempos do fim, e ele é questionado quando é que essas coisas vão acontecer, e ele fala, nem os homens, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai tem conhecimento dessas coisas. Né? E aí você vai falar, poxa, mas então Jesus não é Deus, porque... Ou então ele não é onisciente, onipresente, onipotente, atributos de Deus, né? Deus tudo vê, tudo pode e tudo sabe. Aí você fala, pô, mas como isso? A minha resposta para isso, na linha do que Agostinho vai falar, né? O texto de Filipenses nos ajuda a entender isso. Bota lá de novo Filipenses 2 para a gente, porque tem uma palavra lá no texto de Filipenses que ela nos ajuda a entender esse mistério, porque é um mistério. E eu, ao invés de querer que os irmãos tentem explicar, porque não vai ter explicação, prefiro que os irmãos adorem, no 5. Ó, que embora sendo Deus, verso 6, que embora sendo Deus, considerou que o ser igual a Deus era algo que não devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Aqui, a ideia é que Jesus é sim onisciente, onipresente, onipotente, tudo sabe, tudo pode, tudo vê, mas ele usou essas capacidades para não usar essas capacidades. Ele se esvaziou. Mas eu vou dizer, como é que é isso? Ele simplesmente parou de ser Deus naquele momento? Não. Mas ele usava as possibilidades de ser Deus? Não usava, ou usava em alguns momentos. Eu não vou saber explicar. O Regis tem uma frase muito legal para isso, falou assim, ó, mas somente sendo Deus para poder algo tão grandioso como esse, de fato, porque a gente não é capaz. O mais próximo que a gente pode chegar disso, o mais próximo, assim, é tipo assim, ó, mesmo eu fechando meus olhos e não vendo que o Isaac está ali, eu sei que o Isaac está ali. Tipo, eu fechei meus olhos, eu diminuí a minha capacidade de ver, mas eu tô ouvindo o cara, eu sei que ele está ali. Mas é muito maior que isso. Por que a gente vê que Jesus, encarnado, enquanto ele estava na carne aqui, ele de fato se esvaziou? A gente falou aqui, porque ele viveu como homem. Ele sofreu um monte de coisa que, se ele fosse verdadeiramente Deus, ele não sofria. Ele não sentiria dor na cruz, ele não sentiria fome. Né? Então ele de fato se esvaziou. Mas ao mesmo tempo, tiveram várias coisas que Jesus fez que só Deus faria. Então, por exemplo, quando ele perdoa pecados, quando ele estava curando ali de uma forma milagrosa, quando ele fala, por exemplo, para Natanael no capítulo 1 de João, né? Ele fala o que para Natanael? Vocês lembram? A gente estudou. Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Natanael na hora fala, mestre, Senhor. Por quê? Porque ninguém podia ver Jesus ali. Quando Jesus estava crescendo em conhecimento, né? Mas quando Lázaro morre, ele sabe antes de estar lá no lugar, não é? O que acontece? A gente vai estudar o capítulo 11 de Lázaro. Quando Lázaro morre, ele fala para os discípulos o quê? Precisamos voltar porque o nosso irmão dormiu. Né? Ele já sabe. Mas como é que ele já sabe? Quem foi que contou para ele? Então, repara, ele se esvazia, mas ao mesmo tempo a sua divindade, ela se apresenta em alguns momentos. Tá? E aí você vai falar, como é que é isso? Eu não sei explicar, a gente só precisa adorar essa perspectiva do nosso Deus homem e Deus num só. Então a trindade aqui que é uma dificuldade às vezes no nosso entendimento e que a gente não precisa ficar preso a ela, tentar entender essas coisas, tentar explicar isso. Eu tenho um entendimento na própria palavra de Deus, eu quero mostrar para os irmãos. Abram lá em Atos, capítulo 1. Primeiro vamos achar, quem achou Mateus aí, acho que 24, onde Jesus é perguntado sobre as coisas do fim lá.
E o Gabriel vai abrir Atos pra gente. Quero mostrar 2 momentos para vocês. O de Atos é Atos 1, no verso... Desce ali, Biel, para apareceu-lhe certa ocasião. Desce. Aqui, ó. Verso 6. Alguém achou Mateus aí? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se leva... Continua? Não, eu estou procurando aqui. Eu acho que é aí nesse texto mesmo, mas é mais adiante, quando Jesus fala que nem ele sabe, só o Pai. Mas eu vou ler o de Atos. Depois a gente acha, quando a gente achar, a gente vê. O que eu quero mostrar para vocês é a transição. Porque no primeiro texto... 36. Leu o 36? Lê pra gente. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então isso é Jesus falando. Jesus aqui, nesse momento, ainda está encarnado. Ainda está na carne. Ele está falando com os discípulos. Mas aqui em Atos... O que acontece aqui em Atos? Jesus aqui já está o quê? Glorificado. Jesus aqui já foi ao céu, já está voltando, já está ressuscitado, já está com um corpo diferente, né? Os discípulos inclusive o percebem diferente. Olha o que ele vai falar numa pergunta que é muito semelhante. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? De novo, querendo saber o tempo de onde as coisas vão acontecer, né? Ele lhes respondeu: Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Olha que interessante. Agora ele não fala mais que nem os anjos, nem o Filho, né? Ele fala assim: não compete a vocês saberem. O meu entendimento é que agora Jesus, com toda a sua capacidade de Deus, que ele, depois que ele se esvazia quando é encarnado, mas agora que ele já está na glória, ele recebe toda a glória que ele tinha antes, né? Então ele volta a ter, agora ele já sabe todas as coisas. E o meu entendimento é que nós, na glória, não agora, mas na glória, saberemos de todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz isso. Que agora a gente ainda vê muitas coisas o quê? Em partes, em sombras, né? Mas um dia nós veremos o quê? Face a face. Um dia nós teremos tudo aquilo que não era revelado para a gente. Então a minha mensagem em relação a isso é que essas dificuldades nossas de entender como que Jesus é Deus e ao mesmo tempo, que isso não nos afaste de adorá-lo como Deus. Ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus e continua sendo o nosso Deus. E é pedra de tropeço na caminhada de muitos. Os que creem são aroma para Deus. Os que creem são chamados aroma de Cristo. Os que não creem para a sua própria condenação. E que a gente não fique tropeçando nessas pequenas coisas, um dia elas serão reveladas. Perguntas nesse texto aí? E para fechar, né? A crítica que Jesus faz nesse capítulo, que é a religião, ao judaísmo, a alguns dos judeus, ela está bem explicada aqui, mas outra coisa que é interessante a gente ver, Jesus fala das suas ovelhas, e ele fala, né, que aquelas que são as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Repara que no final desse capítulo, capítulo 10, muitos vão atrás de Jesus e muitos crerão nele. Então, ainda que os chefes, os principais das religiões afastem, ainda que eles afastem as ovelhas, né, que é o povo de Deus, de Jesus,
o Deus verdadeiro que nós lemos aqui, ainda que eles afastem, né, a voz de Jesus vai ser ouvida por aqueles que são dele. Né? É por isso que a gente tem muitas pessoas que às vezes em situações você fala, como é que essa pessoa aceitou Jesus na situação que ela está, né? É porque a voz de Jesus alcança o coração dela. Às vezes a gente não vai alcançar, mas a palavra de Deus alcança. Né? E essa é a esperança que nós temos. A esperança que nós temos é que a palavra de Deus é uma palavra verdadeira, uma palavra viva, uma palavra que tem poder. Né? E esse poder vem de Jesus, o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que nos guarde em nós essas verdades para que a gente tenha como um caminho de vida, né? Cada um de nós aqui, a adoração a Jesus como nosso Deus, a adoração a Jesus como homem, porque a gente pode dobrar os nossos joelhos, orando, né? Verdadeiramente falando com um igual. Jesus, o que eu sofro, tu conhece. E Jesus conhece muito além do que eu conheço. Eu que eu digo eu mesmo, Jesus me conhece mais do que eu me conheço. Por quê? Porque ele não só viveu como homem, como ele me fez como Deus. Como Deus ele me fez, como homem, ele viveu tudo aquilo que eu posso viver. Então a gente tem essa liberdade, a palavra de Deus diz que a gente tem que ter a ousadia. Que ousadia é essa? De dobrar os nossos joelhos diante dele. Né? A luta que nós temos não é contra as coisas desse mundo. A luta que nós temos é contra as hostes espirituais, é contra a lei que corre em nós, né, que nos leva à degradação. E contra essa luta, nós temos Cristo. Cristo é quem nos fortalece. Por quê? Porque Ele conhece. Alguma pergunta, alguma dúvida? E estava conversando com o irmão Pedro mais cedo. Eu gosto muito quando a gente tem conversas, porque aqui a ideia não é a gente ter um falando e outros ouvindo. A ideia é que a gente tem um corpo que fala, né? E todos nós somos corpo. Fala. Eu acho legal que você falou das emoções de Jesus. Ele também é um homem, não é só Deus. Você sabe qual que é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou. Não é verdade. Não. Eu o segundo, depois É o segundo. Mas depois, eu o segundo tem 9 letras, Jesus chorou 11. Mas depois desse Jesus chorou seria o menor versículo da Bíblia, né? Então eu acho legal, interessante essa parada que um dos menores versículos da Bíblia, de toda a Bíblia, é uma emoção de Jesus no ato de ser humano, não de Deus. Sim. Um dos menores versículos da Bíblia. Sim. E acho legal essa parte que você falou. Não, e a parte que eu acho que é interessante, a gente precisa, isso é motivo de adoração, é um motivo de alegria. Não é algo que diminui, não é algo que... É o que eu falei, né? Imagina, você vai viver a eternidade com um semelhante, que conhece tudo o que você conhece. Né? Por isso que a gente fala, né, que essa imagem que a gente tem de receber Jesus de braços abertos, um abraço. Quem assistiu aqui o filme, eu recomendo assistir o filme O Peregrino, tem um desenho animado, O Peregrino, tem uma cena linda, né, demais, que quando o cristão, que é o personagem do filme, que ele chega no céu, ele vê Jesus ali como Deus, mas ele já tinha encontrado Jesus como pastor antes. E aquela imagem de ter visto antes e visto depois é o sentimento que eu tenho de ver alguém que é alguém que nos remete ao conhecido. Né? Tem um texto que é importante que fala assim, né? E olha que a importância disso, né? Jesus fala, né? Ninguém viu ao Pai a não ser aquele que veio do Pai. Então, quando a gente olha para Cristo e a gente tem a possibilidade de ver Cristo como homem, né? A gente pode dizer que a gente conhece o Pai verdadeiramente. O Pai é como Cristo porque Cristo é Deus. Então isso é algo isso é um motivo de alegria, de adoração. E não uma coisa menor, uma coisa que algumas pessoas vão dizer, mas é homem, então é menor. Em João 14, no versículo seguinte do que foi citado, quando o Senhor quando Filipe pede para o Senhor mostrar o Pai, né? Na continuação, ele diz, as palavras que eu vos falo, não falo de mim mesmo. O Pai, porém, que em mim habita, faz a sua obra. A gente não sabe como no ser de Jesus,
como o Demetrio falou, a gente não sabe, provavelmente nunca saberá, porque se a gente tiver o conhecimento que Deus tem, a gente se torna Deus. Então, haverá sim uma plenitude que nós conheceremos, mas sempre inferior a Deus. Ele sempre permanecerá acima de nós. Então, é impossível nós entendermos o interior de Cristo, o interior biológico, porque ele também não tinha pecado, então, como que é a doença, né? E também o interior espiritual dele. Mas nós sabemos que ele tinha uma vida de oração. E aí tem uma lição valiosa para nós, né? Porque ele fala aqui que é o Pai que fazia as obras, que revelava. Então, tudo aquilo que ele sabia como agir, como responder, era a independência do Pai. Vivendo em comunhão com o Pai, em unidade com o Pai, unidade inquebrável, eterna. Uma comunhão que ele pagou um alto preço na cruz, para que fôssemos introduzidos a essa comunhão. Mas nessa comunhão diária e constante com o Pai, o Senhor andou, né, e foi revelado para ele o que ele deveria saber. E essa posição de submissão e de obediência está aberta para nós também, né? Então, uma vida tão preciosa, tão eficiente, tão agradável a Deus como a de Jesus é fruto da comunhão, da obediência dele. Esse é o mesmo caminho proposto para nós, né? Vivermos em oração, comunhão, obediência, dependência, submissão. E então, o Senhor, como Jesus fala assim, o Pai que habita em mim, agora nós podemos falar, o Senhor, não sou eu que estou fazendo isso, eu não sou capaz disso, mas o Senhor que habita em você, que habita em mim, Ele está fazendo essa obra, glórias ao nome dEle. Não a mim, Senhor, não a mim, mas ao Teu nome, toda a glória. E só mais uma coisinha, nesse texto de Filipenses que o Demetrio compartilhou, a nossa palavra se esvaziou, o inglês também vai nesse sentido. No alemão, a palavra dá uma ideia de colocou para fora. Entäußerte. E é interessante porque também no alemão e no inglês, depois em Tessalonicenses, quando fala da pregado entre os gentios, criado no mundo, aí na nossa versão, recebido na glória. Eu já citei isso para os irmãos, mas cabe hoje muito no que o irmão compartilhou. Então você coloca as duas passagens juntas. Isso que ele abriu mão, colocou para fora. Vamos chamar de glória isso. Essa glória divina que ele colocou no trono, do lado de fora. Depois na versão inglesa e alemão fala taken by glory. Então ele fez toda a obra dele e quando ele ressuscitou, a conclusão de Paulo e Timóteo é a glória o tomou. Tudo que ele colocou para fora, que é mérito dele, que ele agora como homem conquistou, o traz de volta para o seu lugar de honra, para o seu lugar devido, no trono, na altura. É só um jogo de palavras que eu estou fazendo, porque todo o seu andar foi glorioso, né? Ele não foi um homem sem glória. A sua glória só foi coberta com um véu. Sim. Né? Ele abriu mão dos... Toda a caminhada de Cristo foi gloriosa, ainda que ele tivesse esvaziado da glória. Né? Porque o texto fala bastante disso, né? Jesus, inclusive, ali no capítulo, entre o capítulo 13 e 17, ele está com os discípulos. E aí no capítulo 17 ele vai orar, tem a famosa oração de Jesus que é linda, onde ele intercede, né, pelos discípulos, intercede por nós, mas ele fala para Deus, me glorifique com a glória que eu tinha antes. E ele fala ali claramente, né, a glória que eu tinha contigo antes, me glorifique com ela. Né? E ele fala isso, porque eu te glorifiquei enquanto homem. Então, enquanto homem, ele viveu uma vida gloriosa para glorificar o Pai, e a glória que ele havia deixado como Deus, ele pede que o Pai a retorne a ele. Né? E isso de fato acontece, a gente leu agora em Atos aqui, Jesus é glorioso. Essa glória é tão dele, unicamente dele, mérito dele, que parece que ela o pega de volta da Exato. tumba. Ela já era dele e ele não... A vida vivida por ele, a reconquista, mas já era dele. Mas isso tem uma simbologia, que é o que o Regis está falando, que eu concordo muito.
Que simbologia é essa? Que esse caminho de Cristo é o caminho, o modelo para cada um de nós. Tá? E o resto colocou um ponto que eu ouvi um outro irmão falar, que é bastante interessante também, falando da questão da limitação. Quando Jesus está ali crescendo em conhecimento, quando Jesus está ali tendo a onisciência das coisas, essas coisas estão acontecendo não porque são atos involuntários, né? Porque ele está crescendo, ele está ganhando sabedoria, ou porque ele está andando, as coisas estão acontecendo involuntárias. Não, de fato, Jesus vivia uma vida ligada a Deus. A conexão de Jesus com Deus era tanta que nesses momentos, né, eu não vou chamar de poderes, mas essa divindade, ela era habilitada por Deus nessa relação. Então, nessa relação de Jesus com Deus, ela era habilitada. E Jesus, se a gente volta em Atos para a gente lá, quando os discípulos perguntam a Jesus, já glorificado, quando essas coisas vão acontecer, Jesus fala, não compete a vocês. Porém, Atos 1. Porém, olha o que ele vai falar aqui, ó. Vai lá embaixo, mais embaixo. Aqui, ó. Ele lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Cara, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você. O que é isso? Nessa relação que nós temos com Cristo, nessa relação de dependência constante, nós temos o poder dele agindo em nós. E aí, a gente pode, de fato, né, fazer obras grandiosíssimas. Mas elas só acontecem quando nós estamos nessa relação com Ele. Né? E foi assim com Ele em relação a Deus. E aí, mais comentários? Senão eu queria cantar uma música. Tem uma canção que fala desse Deus, desse Jesus, que é um homem também. E vocês lembram, enquanto o Gabriel se prepara lá, a canção fala... Eu vou só avisar, vai ser mais a capela que vai ter violão. A hora que ela vai acompanhando essa música. Essa música é meio complicada. Não importa, o importante é a letra, eu acho que tem a letra aqui também, mas essa canção fala de... Pai, se precisa sair, eu botei o Google Internet tela cheia. Vai pra cima. Agora, Pô, tu segue. bota lá em cima, você clica e... Não. Isso. Pô, não tô vendo verde não, tu nem tá vendo preto, cara. Mas aqui, deixa eu dar aqui. Tem... Ali do outro lado. aqui, eu fico aqui. Pra quem tem voz grave, essa música também é um terror, então... Essa música... Essa música conta, é uma música que é baseada naquela passagem, a gente já estudou também, dos discípulos atravessando o mar da Galileia, e eles ficaram com medo, né, que o mar ficou revolto e tal, e Jesus estava no barco. E aí eles acordam a Jesus desesperados, dizem, poxa, você está dormindo, a gente está aqui perto para morrer, você está dormindo? E Jesus, mas eu estou aqui porque vocês têm medo. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam ainda. E Jesus acalma o mar e acalma tudo. Tá? Então E quem era Jesus ali com eles? Era um homem, mas era Deus. Ressona e sonha em meio à tempestade. Quem é? Parece tão indiferente à violência das ondas que podem tragá-lo. Talvez não deva ser outro este homem no barco ao meu lado. Quem é?
Quem é? O mar e o vento lhe obedecem. Quem é? Depois que fala é calmaria. Mas eu tremo, eu morro de medo. Porque não pode ser outro este homem no barco ao meu lado é Deus. De que me vale essa bonança do lado de fora dessa embarcação? Se ali na proa está alguém que sabe muito bem de todas as tormentas do meu coração, eu quero me lançar aos seus pés. Sua luz é tão intensa que eu temo morrer. Quem é todo santidade. Quem é? Diante dele eu sou flagrado. Melhor que eu tiver a naufragar para longe, tão longe, a não ser que perdoe. Porque não pode ser outro este homem no barco ao meu lado é Deus. Ei, 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 ei. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Jesus, por estar conosco no barco das nossas vidas, Pai. Obrigado porque é pela Tua mão forte, pela Tua voz mansa, Pai, pelo Teu guiar, pelo Teu cuidar que nós podemos caminhar, Pai. Pai, guarda cada um dos meus irmãos aqui, ó Pai, que possamos estar juntos no Teu Santo Espírito, buscando a Tua presença nas nossas vidas, no Teu doce nome, no nome doce de Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Ó, para os convidados que chegaram aí, a gente não para não, tem comida ainda, a gente acaba com as comidas e depois aí sim a gente vai. E sejam bem-vindos, tá? Sempre que quiserem vir. E é isso, por hoje é só. Biel, fecha tudo. Já fechou. Gravar? Por que você abriu o IntelliJ, pai? Como é que você abriu o IntelliJ, pai?